cruzado novo. De overnight e de depósito a prazo, 25 mil ou 20%, o que for maior. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. E será convertida em cruzeiros após 18 meses, ao par. Durante esses 18 meses, esses depósitos em cruzados novos recebem correção monetária mais juros de 6%. Eu sei que ficou confuso porque elas comunicam muito mal, a Zélia Cardoso. O que aconteceu, gente? Eu quis deixar ela falar para vocês verem como parte do público teve contato com isso pela primeira vez. Então, eu vou explicar tudo direitinho do que aconteceu, porque o Plano Collor é muito confuso. A moeda, na época, era o cruzado novo. O que aconteceu? O governo converte a moeda por cruzeiro com uma conversão de 1 para 1. Não tem corte de zeros. Quem tinha o dinheiro em conta corrente ou em caderneta de poupança só podia sacar 50 mil cruzeiros. Quanto era 50 mil cruzeiros? Era mais ou menos $1.300. Então façam a conversão com poder de compra, né? $1.300 por quanto tempo? Por 18 meses. Por 1 ano e meio, você só podia sacar da sua conta $1.300. E é isso. O resto ficava guardado e tinha correção inflacionária e rendia 6% ao ano. Daí pra frente. Agora vocês entendem por que tem muita gente que prefere aplicar o seu dinheiro do que guardar. O brasileiro tem muito disso, porque veio dessa era de que você não vou guardar nada na poupança, vou usar todo o dinheiro já, eu vou guardar na minha casa porque tem medo de ser roubado. Veio daí. Tem a ver. Todo o dinheiro que você ganhasse em cruzeiro, você podia depositar e podia usar, e o resto ficava guardado como cruzado, ou seja, era uma espécie de dinheiro contaminado com a inflação. É assim que eles falavam na época. Você podia usar o dinheiro antigo, os cruzados, para pagar dívidas que foram contraídas em cruzados, assim como pagar imposto, taxa, contribuição previdenciária, algumas exceções. Uma das coisas que ela fala, overnights. O que são os overnights? Era um mecanismo que permitiu que o Brasil vivesse com a inflação por muito tempo. Por quê? Overnight era uma dívida de título da dívida pública ou título de mercado, que tinha uma remuneração diária. Ou seja, imagina que é uma aplicação financeira que você coloca num dia e resgata no outro. Porque a inflação era muito alta, esse rendimento mantinha o dinheiro com o seu poder de compra. Muita gente começou a aplicar por uma questão de sobrevivência nessa época. E aí a questão é, nessa época, surgiu basicamente a moeda dos pobres e a moeda dos ricos. Qual que era a moeda dos pobres? Era o cruzado novo. Dinheiro que perdia valor e fudia todo mundo. Qual que era a moeda dos ricos? Era o título. Os ricos aplicavam em título e resgatavam todo dia. Isso gerou barões do overnight. Pessoas que ficaram ricas com especulação em cima da hiperinflação. E aí o que aconteceu? Em conta corrente e poupança, que é o que a maior parte da população tem, você só podia sacar 50 mil cruzeiros e overnight, que eram essas aplicações, você podia sacar ou 25 mil cruzeiros ou 20% do total, o que fosse maior. Se 25 mil era maior, você só podia 25 mil. Se 20% era maior, você podia sacar 20%. Alguém perguntou aí no chat sobre indústria, empresa. Qual era a lógica do governo? Todo industrial, toda empresa aplicava no overnight. Toda. Não tinha nenhuma empresa, nenhum industrial, nenhum burguês que deixava o dinheiro em conta corrente ou em poupança. Porque isso era suicídio. Qual era a lógica deles? Vai ter confisco desse dinheiro também, só que 20% de overnight para um industrial, para um burguês, é dinheiro pra caramba. E ela não tá errada quando ela fala isso. É dinheiro pra caramba. Só que não é o suficiente. Lembra que eu falei que a inflação era o maior problema dessa época? Então, todo mundo sabia que ia vir alguma coisa. E a questão é, a mídia entrevistou a Zélia e a equipe dela alguns dias antes do Plano Collor e perguntaram, vai ter confisco? Vai ser não sei o que da poupança? E eles falaram, não, a poupança é sagrada. A poupança vai ficar intacta.
Depois, no dia 16, eles anunciam o confisco da poupança. A expectativa era que o dinheiro do overnight fosse confiscado. Por quê? Porque todo mundo sabia que existia uma especulação financeira imensa no overnight. Então, a ideia era, tá, vai vir um tratamento de choque aí, o governo vai confiscar o overnight. Não foi isso. Eles confiscaram o overnight. E confiscaram a poupança e a conta corrente também. Ninguém esperava isso, porque lembra quando a gente assistiu o horário eleitoral gratuito do Collor e ele fala que a poupança era sagrada? Então, assim, isso pegou todo mundo de surpresa. E aí perguntaram, como é que eles fizeram isso? O Collor fez isso através de medida provisória. O que é medida provisória? A MP. A medida provisória, assim que ela é editada, ela tem valor de lei imediato. Só que depois ela precisa ser aprovada na Câmara. O que o Collor fez? Ele edita essa medida provisória, ele vai junto com os ministros a pé do Planalto até a Câmara, sendo filmado, ele entrega em mãos essa medida provisória como uma forma de pressionar a Câmara a aprovar. Ele fez um circo em cima disso. Circo. Ele fez um espetáculo para fazer com que a população ficasse do lado dele e pressionar a Câmara a aprovar. Então vocês entendem que se tem um mérito que o Collor tem, é de ser palhaço? Então vamos lá. Agora vai ser um pouquinho complicado, mas vem comigo. O que era inédito no plano Collor? O confisco. Isso não tem precedentes na história, tá, gente? Tem gente que fala, isso aconteceu na Argentina, isso aconteceu sei lá onde. A quantidade de dinheiro que foi confiscada do plano Collor não tem precedentes históricos, tá? É uma coisa que ninguém nunca tinha testado antes. Só que outras medidas econômicas. Ele foi um dos caras que começou realmente a meter a mão mesmo no dinheiro da população, né? Isso aí foi terrível. A população apoiar, achei que sim, era muita falta de comunicação, né? Enfim, as mídias fizeram com que ele fosse um deus, então tudo que ele falava era certo. Econômicas já tinham acontecido, porque o Brasil já convivia com uma inflação muito alta desde a década de 70. Então, eu já falei um pouquinho disso antes. Em 1986, no governo Sarney, se inaugura uma era que ficou conhecida como Era dos Planos Econômicos. Eram esses planos que tentavam conter a inflação e impedir que o Brasil entrasse em hiperinflação. Então, quem viveu essa época lembra. Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, todos esses planos tentavam conter a hiperinflação. E, basicamente, esses planos tentavam desindexar a economia, porque a economia era indexada, ela tinha um índice que corrigia os preços de acordo com a inflação, e ela se baseava muito em congelamento de preços, em fixar os preços para impedir a inflação de galopar e fazer com que as pessoas percam poder de compra. Então foi congelamento, mudança nos índices da inflação, reajuste de salário, reajuste de indexador. Essa foi a toada desses planos. A questão é, nenhum deles funcionou. Sempre começava com a inflação baixando e ela voltava. Baixava e ela voltava. Baixava e ela voltava. Tudo isso lembrando que é legado da ditadura, tá? Legado da dívida externa que a ditadura deixou pra gente. Então, pra vocês terem uma ideia, durante o governo Sarney, o Brasil teve 3 padrões monetários e 4 ministros da Fazenda. Um plano dava errado, troca o padrão monetário e troca o ministro. Nenhum deu certo, tá? O governo Sarney foi um governo extremamente impopular. O que é bom vocês manterem em mente quando a gente for falar do impeachment do Collor, porque a gente vai argumentar que impopularidade por si só não derruba governo. Depois de tantos planos econômicos fracassados, como a equipe da Zélia Cardoso de Mello, a equipe do plano Collor, compreendia esse fracasso? Como eles analisavam esse fracasso? Lembrando que no governo Collor, quando Collor assume, a inflação é a maior da história. Não tinha como não fazer nada, não tinha. Qual era a leitura que eles fazem? E aí eu quero fazer o maior parênteses desse vídeo, tá? Eu não vou entrar na seara de por que os planos econômicos anteriores falharam e de por que o plano Collor falhou. Porque isso é palco de um debate muito complicado. É coisa para economista fazer, tá? Então o que eu vou gente, isso é bem complicado, tanto que eu também não sou da área da economia, eu posso dar meus pitacos aqui, eu sou da área, né, da ciência política. Collor de Mello. E sobre o quê? Adivinha o quê? Sobre a política dele. Por que ele foi preso agora? Mas o que ele fez para a política? Porque as pessoas não sabem quem ele foi. Foi um presidente do Brasil. Assistam a primeira parte. A segunda parte, agora que a gente está falando dos aspectos econômicos, assim, apesar que nós dois, tanto eu quanto o Ian, não sabemos todo de economia, mas podemos dar nossos pitacos. Ele dá muito bem os pitacos sobre economia. Então vamos ver aqui o que o Collor fez com a nossa economia na década de 90, né? O quanto estrago se fez com o confisco das poupanças, né? E da insegurança que se deu no governo. Inclusive,
não só essa tragédia que foi, né, o confisco das poupanças, enfim, que levou pessoas a fazerem peregrinações aos bancos pedindo, por favor, que me liberem o dinheiro, pessoas até morrendo por conta dessa falta de dinheiro, de acesso ao seu próprio dinheiro, porque o governo simplesmente da noite para o dia tirou tudo de você. É isso que aconteceu, vamos lá. Processos de desinflação, nós vamos frear essa demanda. Como? Reduzindo liquidez. Reduzindo liquidez é economês para a gente tira o dinheiro da mão das pessoas. Sem dinheiro, sem compra. Havia a expectativa de que o confisco ia reduzir 80% da liquidez da economia. A lógica era a seguinte, em vez de só congelar o preço, porque eles congelaram o preço também, a gente vai congelar o dinheiro. Isso não tem precedentes históricos. Por mais que falem que aconteceu em tal país, essa quantidade de confisco, essa quantidade de redução de liquidez não tem paralelo. Os economistas da equipe do Collor tinham a plena consciência de que esse volume era excessivo. Eles estavam agindo sob a lógica de pecar pelo excesso. Se eles fizessem pouco, a inflação não ia ser contida e o Brasil ia entrar em hiperinflação. Essa é a lógica deles, tá? Se eles fizessem muito, eles sempre podem ir corrigindo aos poucos. A questão, gente, é que isso teve consequências. E não foram poucas consequências. Foram muitas consequências. Então, vamos ver outro momento dessa coletiva que os economistas do Plano Collor participaram, no qual esses problemas são levantados. Silvia Faria, Jornal Globo. Considerando que a economia está altamente líquida, esses confiscos que o plano está promovendo sobre a poupança privada não vai desestimular novos investimentos, trazendo consequências desastrosas sobre o nível de emprego e o agravamento dos problemas sociais? Vocês pensaram, tiveram preocupação com esse impacto sobre a economia? Primeiro, eu não usaria a palavra confisco para caracterizar o que está sendo proposto. Nada está sendo confiscado. Todos os ativos que um cidadão tem, ele terá, daqui a 18 meses, corrigido monetariamente, acrescido de 6% de juros, que é exatamente regra aplicado ao ativo mais nobre que existe nessa economia, que é a caderneta de poupança. Esse cara era o presidente do Banco Central que foi escolhido pela Zélia Cardoso de Mello. Vocês veem que quando ele fala, eu não chamaria de confisco, rola uma comoção, né? O pessoal fica tipo, não é possível que ele tá falando isso, sabe? Aí a Zélia Cardoso, ela deu uma entrevista na Globo, que é uma entrevista que entrou pra história. É uma entrevista que ela dá pra repórter de economia da Globo. Ela gagueja, ela não explica as coisas, ela é grosseira pra caramba no programa. E segundo ela, era porque ela tava 2 dias sem dormir por conta de festas e comemorações. Difícil ter empatia, né? Olha só esse trecho. No caso de condomínio, por exemplo, o condomínio no mês passado pagou um X, tá? Tem lá guardado na conta, certamente o síndico aplica esse negócio no over. Pra pagar funcionário, água, luz, aquela história toda. Como é que faz agora? Agora, quer dizer, é isso, ele vai ter lá um montante de dinheiro do qual apenas uma parte é disponível. Quando não vai chegar, tá faltando dinheiro aí. Bom, o dinheiro que faltar, ele vai ter que postergar pagamentos, ou vai ter que fazer uma linha de empréstimo, enfim, ele vai ter que usar os mecanismos do mercado financeiro para cobrir esse período, entre o período em que ele tem as suas contas a pagar e o período para esperar receber cruzeiros, porque o meu condomínio vence no dia 5, eu vou pagar o meu condomínio em cruzeiros e aí ele vai poder movimentar esses cruzeiros. Vocês entenderam o que ela falou, né? Não, se não tiver dinheiro, ele vai ter que ou dar calote, ou fazer fiado, ou pedir empréstimo. Com o tempo, gente, foi ficando claro que a equipe econômica não fazia a menor ideia do que estava fazendo. A equipe econômica não tinha respostas para perguntas cotidianas. Nesse mesmo programa, a outra jornalista pergunta, não vai ter desemprego? Aí ela fala, de fato vai ter um contingenciamento. O plano Collor muitas vezes é descrito como conter a inflação ferrando com o trabalhador. É colocar a conta da inflação nas costas do trabalhador. E aí essas perguntas começaram a surgir, né? Aí plano de saúde, aí tratamento médico, aí mensalidade de faculdade. O governo não tinha respostas para essas coisas. A equipe econômica não planejou nada disso, nada. O que ela fez foi ir regulando aos poucos, fazendo medida judicial, abrindo exceções. Enquanto isso, era um prejudicado atrás do outro. Foi uma época assim que até hoje está sendo avaliada. Tá faltando estudos a respeito do cotidiano da era Collor. O plano...
Tá faltando estudos e, assim, a memória do brasileiro também é bem curta, né? Vou passar mais para frente aqui, porque isso aí foi uma tragédia na era do Collor, né? Vamos ver lá sobre o impeachment, que ele fala aqui sobre o impeachment, vamos ver. Essa parte do impeachment é bem interessante. Lembrando de que para ver o vídeo inteiro é no canal do Ian Neves, História Pública, tá? Eu tô só fazendo um react aqui e vendo com você. Balacho. Agora é hora do impeachment. Nós vamos falar da era na qual a palavra impeachment entrou para sempre no vocabulário dos brasileiros. Depois do fracasso do Plano Collor, começaram a surgir denúncias de corrupção. Então, dê uma olhada aqui. Pedro Collor conta tudo. Começaram. Gente, eu lembro tão bem dessa revista, meu pai tinha essa revista, eu via essa revista, eu achava assim, nossa, né, esse irmão do Collor é parecido com o Collor, mas ele tem uma cara de bravo, eu digo, o que ele tá falando, né, já tava entendendo, né, tudo, que ele revela tudo, bem aquela coisa de fofoqueiro, né, mas foi a realidade, ele fez tudo mesmo. Para não aparecer denúncias de corrupção na Veja e na Globo. Denúncia envolvendo desvio de dinheiro público pela primeira-dama, compra superfaturada do Exército, superfaturamento no Ministério da Saúde, gastos sem licitação com campanha publicitária, que era uma coisa que o Collor fazia muito. Só que a mais impactante foi a denúncia do Pedro Collor, que era o irmão do Collor. E era uma denúncia que envolvia essencialmente quem? O Leôncio, o PC Farias. Lembra que a gente falou que ele seria pivô do impeachment? A denúncia do Pedro Collor é imensa, tá, gente? Imensa. Mas qual que era o cerne da denúncia? O Collor tinha arrecadado 160 milhões de dólares na sua campanha e tinha sobrado 60 milhões. O que aconteceu? Segundo o Pedro Collor, a mando do Fernando Collor, o PC Farias ficou responsável por gerenciar esse dinheiro. Ele era o tesoureiro oficial do Collor, né, lá de Alagoas. O que ele fez? Fez depósito na conta da esposa do Collor, cobriu despesa da casa e da família do Collor e, principalmente, abriu um monte de conta em paraíso fiscal. Ele pegou esse dinheiro e atochou inteiro em paraíso fiscal. Por que diabos de todo mundo que podia delatar o Collor foi o irmão dele? É porque envolvia uma treta de família. Primeiro, o PC Farias tinha ficado rico. Desde que ele virou amigo do Collor, quando o Collor era governador, ele tinha ficado rico. Então vocês podem ver aí na capa da Veja. O imposto de renda de PC Farias de 87 a 91. O choque entre a riqueza aparente e os ganhos declarados. O que ela estava investigando? O enriquecimento do PC Farias. E aí o que o PC Farias faz? Ele vai para Alagoas e ele compra o jornal que era o principal concorrente da organização Arnon de Mello. E aí o que ele começa a fazer? Ele começa a oferecer melhor preço para anúncio e melhor salário para os funcionários. O Pedro Collor fica puto da cara com isso, vai falar com o Fernando Collor, porque isso tava ameaçando o oligopólio da família, e o Fernando Collor fala, foda-se. Então vocês entendem o cambalacho? O PC Farias ficou rico por causa do Collor, ele pega o dinheiro, compra o concorrente da família, o Pedro Collor vai pro irmão e fala, pede pro seu brother parar de fazer isso, e o Collor fala, não. E aí o Pedro Collor falou, foi pra Veja e falou tudo. E aí, em 27 de maio de 92, a Veja publica uma matéria de 17 páginas com a denúncia do Pedro Collor. O Pedro Collor falou, eu vou delatar, e eu vou delatar para não ter que delatar 2 vezes. E aí, a denúncia do Pedro Collor gera uma CPI, que foi onde descobriram muitas coisas. Foi o irmão do Collor que, digamos assim, traiu o Collor, né, por causa dessa história. Eu já não estava sabendo tanto, mas é verdade, a gente ficou sabendo depois, mas ele, logo depois de todas essas denúncias, ele morreu logo depois, né, o irmão do Collor, de um câncer que ele tinha no cérebro. Inclusive a mulher dele ficou viúva, é bem conhecida em Alagoas, a moça lá. E, enfim, né, tudo uma briga de família. Vocês veem que às vezes a coisa começa na família, né, começam a se trair dentro da família, né. Ô, Bolsonaro, cuidado, tá, tem alguém aí na família que pode te trair, não sei, cuidado, né, não sejam tão inimigos, assim, faça tudo o que queiram, se continuar assim, né, um contra o outro, não sei não, né. Bom, isso ia até entre eles, os políticos, mas assim, quando colocou um cara no meio, no caso do Collor, ele colocou um cara estranho no meio da família, aí o irmão dele não gostou, né? Foi isso que aconteceu. Nessa CPI, descobriram as contas do PC Farias em Miami, Nova York, Genebra, Zurique, Londres, Paris, etc. E aí a CPI começou a levantar a capivara de todo mundo e descobriu outras coisas, né? Descobriu o esquema no Ministério da Saúde, esse é um dos grandes do Ministério da Saúde. Descobriu o esquema na Petrobras. Só que uma denúncia muito bizarra e ela salta aos olhos, gente. A empresa do PC Farias, a EPC, não tinha tido a conta bloqueada durante o confisco. O Brasil inteiro se ferrou com o confisco. A empresa do PC Farias passou liso. Desde antes da denúncia do Pedro Collor, a Uni, a CUT, a CGT já faziam um coro pelo Fora Collor. Já combatiam o governo do Collor. Isso fez com que o Collor se referisse à CUT como Central Única dos Conspiradores. E o PT foi um dos principais que engrossou esse coro pelo Fora Collor e pelo impeachment
impeachment, mas a gente vai falar do PT um pouquinho depois. E aí, depois das primeiras denúncias, em agosto, cerca de 10 mil pessoas foram para uma manifestação em São Paulo com a palavra de ordem fora Collor. Não eram os caras pintadas ainda, é o que seriam os caras pintadas. E aí, vamos lá, né? Esse vídeo aqui, muita gente do chat que viveu a época vai lembrar. Nós somos a maioria. Nós aqui presentes somos a maioria. A maioria silenciosa, é verdade, mas uma maioria fiel e trabalhadora. A minoria atrapalha, a maioria trabalha. Por isso, quero pedir aqui a todos vocês que, voltando aos seus estados, às suas comunidades, nos seus carros, nos seus táxis, afixem nas suas antenas ou em qualquer outro lugar a fita verde e amarela. Peçam às suas famílias para que no próximo domingo... Peçam às suas famílias que no próximo domingo, e esta é uma mensagem que eu dirijo agora a todo o Brasil, a todos aqueles que têm esta mesma profissão de fé, que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira, que exponham nas janelas, que exponham nas suas janelas toalhas, panos, o que tiver nas cores da nossa bandeira. Quero pedir isto a vocês e irei cobrar de vocês esse pedido que lhes faço, porque assim, no próximo domingo, nós estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria. Bom, o Collor começou a perder apoio. Em 92, vários ministros pedem demissão. Tem uma debandada em massa de ministros, o que é um atestado de óbito para um governo. E aí, vamos ver o que aconteceu com esse pedido do Collor? Esse vídeo eu vou botar inteiro, porque ele é interessante. Um grupo de pessoas veste as cores da bandeira e vai até a casa da Dinda, em Brasília. O grupo atendeu à convocação do presidente Collor. Mas, em outra manifestação, a cor escolhida para o protesto foi o preto. A manifestação começou cedo em frente à Catedral de Brasília. As pessoas ocuparam... Isso aí foi bem emblemático, tá? Todo mundo fez ao contrário. Imagina, né? Se o Bolsonaro falar uma coisa e todo mundo faz o contrário, seria legal, né? Uma esplanada dos ministérios, predominando a cor preta nas roupas, bandeiras e faixas. Uma carreata atravessou as principais avenidas da cidade, fazendo muito barulho. O objetivo era chegar até a casa da Dinda, mas a polícia militar montou barreiras nas entradas do setor de mansões do Lago Norte, e ninguém passava. A poucos metros dali, na casa do presidente, uma outra manifestação. Pessoas de verde e amarelo também chegaram cedo, respondendo à convocação do presidente para que todos se vestissem com as cores da bandeira. O que vocês lembram disso? Em sinal de apoio ao governo. Em Curitiba, o coral de uma igreja evangélica decidiu se apresentar com as cores da bandeira durante o culto de hoje. Mas na chamada Boca Maldita, tradicional ponto de encontro de Curitiba, as pessoas preferiram usar o preto. Em São Paulo, a manifestação começou em frente ao Teatro Municipal. Dali, os manifestantes saíram em passeata por várias ruas do centro até a Avenida Paulista. A passeata durou 4 horas. No Rio, a manifestação começou com uma carreata no centro da cidade que percorreu vários bairros da Zona Norte. Do alto do edifício, panos pretos eram agitados e aplaudidos por quem passava. Em frente ao prédio onde mora o governador Leonel Brizola, a passeata atravessou a rua e pediu a presença do governador. Os grupos que vinham de outros bairros da Zona Sul se encontraram com a passeata que seguiu por Ipanema até o final da praia. Muito parecido com o Bolsonaro, né, gente? Protesto, vai um monte de gente de um lado, vai um monte de gente com bandeira do Brasil do outro, um monte de otário. Então, vocês perguntaram, tinha gente que apoiava o Collor nessa altura? Pois é, tem otário pra tudo, em qualquer quadra da história. E aí, gente, abre-se o processo de impeachment contra o Collor, em parte pelas denúncias do Pedro Collor, em parte pelo fracasso do Plano Collor, em parte pelos movimentos sociais que fizeram muito trabalho nessa época. E aí, em 29 de setembro de 92, o impeachment é votado em rede nacional. Tem um vídeo aqui. Paulo, Portugal. Placar do impeachment, como se fosse um jogo de futebol. Pelos meus amigos do estado do Rio de Janeiro, o povo brasileiro, meu voto é sim. Paulo, Portugal. Faltam 3 votos. Paulo Ramos.
Eu lembro bem dessa época, foi em 92 e foi bastante divulgado, gente. Não fui do movimento Caras Pintadas, porque eu era ainda muito pequena. Faltam 2 votos. É Paulo Rocha, PT Pará, vai dar o voto decisivo. Rocha! Pela geração da gente, meu voto é sim! 300. Falta 1 voto. Rocha, sim. Paulo Romano, PFL Minas Gerais. Senhor presidente, pela ética, PFL mas Minas em Gerais. nome dessa casa e do povo brasileiro, saibamos ser coerentes. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim. 336 votos. Passou o impeachment pela Câmara dos Deputados neste momento. Amanhã a Câmara manda um ofício para o Senado. E segundo a Constituição, o presidente Itamar Franco que se sucedeu, né? Porque ele era o vice dele. da República é afastado. Decidido. Roberto Jefferson. Ó, o Ciro Gomes Verde. Aparece o Ciro Gomes Verde. Onde o hino da independência é entoado. Ciro Gomes. Governador Ciro Gomes. Ciro Gomes Verde, Vocês nunca tinham visto Ciro Gomes Luzes da Verde? televisão. Esse impeachment, ele foi narrado pelo Cid Moreira e pelo Sérgio Chapelin. Assim, parece muito final de Copa do Mundo, do jeito que é. Tem a reportagem inteira no YouTube. Eu assisti tudo, mas eu vou separar umas partes aqui pra vocês. Mondorf de Florianópolis. As 50 mil pessoas que lotaram a Praça do Ferreira desde o início da manhã estão fazendo uma grande festa em comemoração pela aprovação do pedido de impeachment. Os estudantes que se vestiram de preto, que pintaram os rostos e que aplaudiram os votos favoráveis e vaiaram os votos contrários ao pedido de impeachment é que estão puxando essa festa. Os votos dos deputados cearenses ficaram afixados num placar que vai permanecer aqui na Praça do Ferreira. Quando saiu o voto de número 336, todo mundo que estava na praça... Parece fim da como é que é? Fim da Copa do Mundo, né? Final. Se deu as mãos e unidos todos cantaram o hino nacional. A festa, que é com artistas da terra, vai se estender durante toda a madrugada. Voltamos agora a Brasília com Carlos Nascimento. Eles foram indo de cidade em cidade vendo a festa. Parecia muito quando o Brasil ganhou a Copa, tá ligado? Aí mais um pouco sobre essa mesma reportagem, olha só. Com o repórter Pedro Bial. Alexandre, começa a acalmar a multidão aqui em frente. O último discurso muito aplaudido foi de Luiz Inácio Lula da Silva. Agora as pessoas estão começando a ir embora da esplanada dos ministérios, festejar em outras ruas da cidade. É uma multidão de jovens, assim como a jovem democracia brasileira deu uma lição de maturidade. Eles também fizeram muita festa, muita alegria, mas uma festa ordeira, pacífica e, é claro, barulhenta. Agora vamos chamar um lugar onde, pelo visto, as coisas andam muito silenciosas, com o repórter Renato Machado. Cara, eu acho a escolha do vocabulário muito cínica, sabe por quê? A nossa jovem democracia, a juventude na rua. A Globo fez uma campanha gigantesca pra emplacar o Collor, falando que ele era jovem e ele era a juventude. É o mesmo argumento do outro lado. Uma hora o Collor é a juventude, outra hora quem tá contra ele é a juventude. Eu não consigo definir a cobertura da Globo de outra maneira senão cínica. E aí, em 29 de dezembro, no mesmo dia da votação do Senado, o Collor renuncia. Só que mesmo assim, o impeachment passa no Senado por 76-2. E o Collor perde os direitos políticos por 8 anos. Ele renunciou pra tentar preservar os direitos políticos e não conseguiu. Só pra arrematar a história, né? Depois de pouco tempo, o Pedro Collor morre de câncer, ele morre jovem, e o PC Farias é mais estranho. O PC Farias é encontrado morto junto com a namorada dele. O laudo oficial era o que tá aqui no jornal. Namorada matou o PC, reafirma a polícia. Só que até hoje esse caso é muito nebuloso. Inclusive naquele vídeo do Collor putaço falando na frente do quadro do Romero Brito, boa parte da conversa é isso. Ah, você acha que o PC foi morto pela máfia italiana? O tema do primeiro Linha Direta, em 1999, foi o caso PC Farias. E agora a gente vai pro momento pepino de novo.
Mas, gente, esse caso, PC Farias, busquem na internet, foi bem midiático e foi bem preocupante, foi bem, assim, assustador. Ovo, ó quem tá aqui de novo. A Veja. Ora, lembra que eu mostrei a denúncia do Pedro Collor na Veja? Então, a Veja, nessa época, tava numa toada de se vangloriar por ter contribuído com o impeachment. Só que tem um porém. A Veja foi muito relutante em abandonar o Collor. Então, assim, a primeiríssima denúncia do Pedro Collor foi na Veja. Foi em 20/5/92. Só que, na reportagem, a Veja coloca como uma denúncia que precisa ser apurada. Que vamos ver. E não, isso aí precisa ver. A gente tem que buscar a verdade, vamos apurar, não sei o quê. Como se desse para consertar ainda. Só no mesmo mês do impeachment, no mesmo mês, a Veja fala pela primeira vez em impeachment. E aí, depois do impeachment, com essas capas aqui que eu tô mostrando pra vocês, né? Caiu o ano glorioso que nos livramos dele. Pô, quem será que apoiou ele, né? Com 2 L's? A Veja se vangloriava de ter vira casaca essa mídia hegemônica, né? Bem safado. Feito o seu papel de quarto poder. Lembra que eu falei que a cobertura da Globo é cínica? A da Veja é descarada. Descarada, não dá nem pra classificar como cínica. Só que a questão é a seguinte, gente. Como vocês sabem, a Veja é praticamente um partido neoliberal. E a Veja nunca abandonou o projeto neoliberal do Collor. Não. A Veja nunca criticou uma vírgula do projeto neoliberal do Collor. Eles querem a terceira via. A terceira via não existe. A Veja sempre fez um papel de fiscalização desse projeto. Sempre dizendo, o Collor devia liberalizar mais. Dizendo, para um presidente que se diz liberal, ele tá intervindo muito no Estado. A crítica da Veja era moral ao Collor. E a gente consegue ver que esse projeto neoliberal continuou sendo apoiado, porque o Itamar e o Fernando Henrique deram continuidade a esse projeto. Lembra que eu falei que durante o governo Collor, 18 estatais foram privatizadas? Durante o governo Itamar foram 15. Só no primeiro mandato do FHC foram 31 estatais. Então, gente, que fique muito claro aqui. A crise do governo Collor foi uma crise de governo, não foi uma crise de projeto. Vide os governos Itamar e FHC. O projeto continuou sendo apoiado. O problema foi o governo. Não dá pra gente dizer que o Collor caiu por causa de corrupção, gente. Corrupção não derruba governo. Não derrubou o governo, mas derrubou ele agora na cadeia, né? Então, ele foi agora pra cadeia, né, gente? Então, não tem o que falar, né? Ele vai falar agora sobre o final, aqui depois vocês assistam, não vou dar o spoiler, aqui ele fala sobre como é que foi a situação final do Collor depois do impeachment, aí vocês assistam lá, tá bom? Eu vou deixar aqui vocês um pouco livres do Collor, porque ninguém mais aguenta, mas é bom saber, porque do nada um ex-político, um ex-presidente caiu do nada e foi preso, né? O que tem afetado o Bolsonaro? Por que afeta tanto os bolsonaristas, assim, né? Os mais velhinhos, né? Que sabem quem foi o Collor. Não é verdade? Assim, se ele foi preso, também o Bolsonaro pode ser preso? Vocês têm que ver que a história vai dando voltas. Ele ficou mamando no governo depois desses 8 anos afastado, como eu falei, ele morou, acho que na Flórida, depois ficou se repaginando na política, dando entrevista, depois que ele ficou afastado, aí ele voltou para a política de novo, voltou para o blá blá blá, as pessoas caem, infelizmente, gente, as pessoas têm pouca memória, entendeu? Então elas caem na lábia, e o Collor tinha muita lábia, então a gente tem que ficar bem atento, porque assim, vamos supor que o Bolsonaro não seja preso, ele é inelegível por 8 anos, ele continua vivo e com saúde e queira se candidatar, as pessoas vão esquecer, né? Vão esquecendo, então a gente tem que ter punições mais severas com esses políticos, eu acho que eles deviam ser forever, nunca mais, para se candidatar, dependendo do crime, no caso, né? Mas, assim, geralmente esse crime econômico que o Collor fez com a população foi bastante arrasador, surrupiar as poupanças de todo mundo e a hiperinflação subindo e essa demagogia, né? Isso realmente foi uma demagogia, um governo bem demagógico e mentiroso, assim, na cara das pessoas, se fazendo aquela paginação de pessoas sérias, coisa que eles não eram, né? Que se levassem o Brasil a sério, como eles falavam, eles não teriam feito isso, né? Eles mentem na cara dura. O Collor é muito mentiroso, sabe? O Bolsonaro se inspirou bastante nele. Então, quero saber aqui a opinião de vocês. Não esqueçam de deixar o like, de seguir o canal e compartilhar com mais pessoas, porque mais pessoas aqui como vocês vão chegando aqui e vão fazendo engrandecer aqui o canal, tá bom, pessoal? Um beijo, uma boa tarde, boa noite, bom dia para vocês aí, tá bom? Beijão, tchau, tchau.